Lorival, começo com você. Eu queria sua leitura sobre o quão permeável a Casa Branca é às negociações que acabam acontecendo ali em volta ou abaixo de Trump, com a turma técnica, com os negociadores profissionais. Não, o Trump ele gosta de tarifas exatamente porque elas concentram o poder no presidente, né? É uma decisão que ele vê como monocrática, existem questionamentos sobre a legalidade disso e de não recorrer ao Congresso, mas ele tem usado isso de forma impune, né? Então é o poder imperial do presidente nos dois sentidos, no sentido do imperialismo global, de impor o desejo dele, de impor os preços sobre o resto do mundo, e no sentido político também mais estrito, de ter a capacidade de agir solitariamente. Então nem sequer o ministro do Comércio, secretário de Comércio, o representante de Comércio dos Estados Unidos, tem o secretário do Exterior, né, do secretário de Estado, ninguém ali consegue influir. Talvez o Scott Bessent, que aliás esteve no dia 14 de abril em Buenos Aires e agora está avançando essa negociação lá mas por autorização do Trump. É ele que decide. Esse ataque do Trump é um ataque, acima de tudo, o alvo dele é o liberalismo. E tanto Bolsonaro quanto Lula são iliberais, cada um à sua maneira. Não acreditam no livre comércio, não acreditam na globalização, não acreditam nos princípios liberais. E o Trump também não, nesse sentido, e aliás o Javier Milei também não. Nesse sentido, os quatro estão atuando de forma a se retroalimentar. É por isso que essa é uma crise que só tende a reforçar cada um desses personagens e todos têm incentivos para escalar essa crise. Então, essa crise ela veio para ficar. Daniel, a gente estava acompanhando a movimentação do vice-presidente Geraldo Alckmin, que estava ali muito na surdina, silenciosamente, criando canais, né, com a ajuda, inclusive, do setor privado, com setores do Brasil, empresários que conseguiram, inclusive, chegar à Casa Branca, avançar de alguma forma, mesmo que informal, mas conseguir entender e penetrar ali na discussão. Como é que fica isso agora? É um recuo total? Assim, como é que você enxerga o governo brasileiro pensando estrategicamente numa negociação? Thaís, se a gente pensar no comecinho do governo Trump, ali em janeiro, na relação que se tinha com Brasília, era nula, praticamente nula. No primeiro, no segundo, no terceiro escalão. Hoje, Geraldo Alckmin, como vice-presidente e como chefe do MIDIC, Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, tem boa relação com o secretário de Comércio americano, com o chefe do USTR, que é o Escritório de Representação Comercial da Casa Branca, é reconhecido como um bom interlocutor em Washington. O problema é de duas frentes aqui, de duas ordens. Primeiro o seguinte, Donald Trump faz basicamente o que ele quer sem ouvir o secretário de Comércio e sem ouvir o USTR. Então, não adianta essa instância de negociação. Segundo ponto é que, se você for pegar pelo lado econômico comercial, o Brasil tem bons argumentos. O Brasil produz para os Estados Unidos um superávit. Os Estados Unidos têm superávit com o Brasil. Aliás, o terceiro maior de todo o G20. Nos últimos 10 anos, os Estados Unidos tiveram um superávit na balança de serviços de 165 bilhões de dólares. Então, o Brasil é parte da solução, não parte do problema do ponto de vista comercial americano. O que está na carta são questões políticas. Seja a briga comprada por Trump das Big Techs, seja na caça às bruxas a Jair Bolsonaro, nos termos da carta do Trump, o Brasil não vai recuar disso. Luiz Roberto Barroso, essa é outra informação, o presidente do Supremo conversou mais cedo com Lula e nisso estão absolutamente alinhados. O Brasil não vai recuar disso, porque não cabe recuo. Não cabe um recuo do judiciário, do julgamento do Marco Civil da internet ou do processo que está julgando o Jair Bolsonaro e os militares ou outras pessoas que participaram de um plano de golpe. Então, isso não vai acontecer. A questão não é comercial e não é econômica, é política. Então, não há negociação possível. Garman, você falou disso na sua primeira intervenção aqui, mas de alguma forma eu estou querendo provocar vocês aqui para dividir com a gente um pensamento estratégico, né? Uma coisa é a realidade que vocês já colocaram, a outra é a necessidade de reação, necessidade de um preparo, né?
Como é que o Brasil vai encarar essa briga? Assim, por onde você enxerga? Setor privado, por exemplo, a ANCHAM, a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, que tem uma interlocução importante. O setor privado pode ajudar? Eu acho que o caminho pode ser estratégia de setores específicos e até empresas específicas. Na carta que o presidente Trump enviou para o presidente Lula, acho que foi no último parágrafo, até colocou uma ressalva, que se empresas brasileiras anunciarem investimentos e produção nos Estados Unidos, poderia ter um alívio no nível tarifário. Então, se a gente olha empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos e alguns setores têm produção nos Estados Unidos, pode talvez ser um caminho de negociar. Anuncia a intenção de ampliar a produção do seu produto no mercado americano e, em troca, recebe um alívio nas importações de seus produtos produzidos no Brasil. Isso seria um caminho. Outro caminho seria setores, empresas americanas que são mais impactados diretamente com essas tarifas proibitivas, que, no fundo, cessam um comércio bilateral na prática. Então, você pode ter alguns setores americanos que possam pleitear na Casa Branca algum tipo de alívio. Então, podemos ter algumas brechas para esse nível tarifário, vindo de empresas americanas ou brasileiras que prometem investir mais, e talvez a tarifa efetiva não seja 50% ao longo do tempo. Então, acho que isso poderia ser um canal, sim. Tem uma coisa importante, né, que é o recado dos mercados, né? Os mercados sempre colocam o seu ponto ali. Mas o Brasil tem uma situação macroeconômica hoje, com juro alto, com o Banco Central cheio de reserva internacional, muito difícil. Amanhã nós devemos ter aí uma reação do dólar, já começamos hoje, o dólar futuro subiu mais de 2%. Amanhã pode haver uma reação, mas não consegui achar ninguém no mercado que estivesse vendo uma continuidade de uma reação mais forte do mercado, uma super desvalorização da nossa moeda. Quer dizer, o fundamento macroeconômico hoje do Brasil, inclusive dos Estados Unidos, que tem trabalhado para enfraquecer a sua moeda, de alguma forma nos protege. Então, do mercado, o recado dificilmente vai colaborar aí, de alguma forma como uma fonte de pressão, né, para uma solução rápida. E aí, Hussein, você vai ficar aqui com o fechamento final aqui do nosso debate, né, o quanto esse tempo que temos até o dia 1º de agosto, que é um tempo que Trump também brinca, né, brinca com o tempo, né? Ele estabelece, depois volta, aí diz que não vai mudar, muda de ideia de novo. Qual é a melhor forma de encarar esse tempo que o Brasil tem até o dia 1º de agosto? Bom, obviamente que esse tempo vai servir para muita especulação e muitas suposições. Isso vai dar tempo tanto para o governo analisar as suas opções, de como proceder e como trabalhar os bastidores e como comunicar a Washington as suas intenções. E, obviamente, que Washington vai instrumentalizar isso ao máximo para saber o que pode extrair. Eu concordo com o que foi dito aqui pelo Garman e também pelo Daniel, no sentido, eu acho que transformar uma questão política, o Trump converteu essa questão como uma questão política, mas com dois objetivos. Uma, para tentar conseguir vantagens políticas, mas para outra, extrair vantagens econômicas, né? Na carta está explícito que se o Brasil tomar a decisão de efetuar uma abertura de sua economia, eliminar as barreiras tarifárias, eliminar marcos regulatórios que impeçam os interesses americanos, ele pode reconsiderar a eliminação desse tarifaço. Ou seja, o que ele quer? Uma economia totalmente aberta à disposição da força econômica e comercial dos Estados Unidos. E, basicamente, isso quebraria vários setores industriais, vários setores de serviço, e isso colapsaria, em grande medida,
diversos segmentos do nosso arcabouço socioeconômico. Portanto, o que o Brasil não vai fazer. Para concluir o argumento, o tempo vai servir, eu acho que especialmente para o Brasil, se reposicionar bem, e eu acho que a resposta do presidente Lula ela foi muito equilibrada, muito firme e muito correta, né? Ela não foi, digamos, exagerada, ela não foi descompassada, ela foi muito prudente. E eu acho que o Brasil tem alternativas, sim, que o Daniel mencionou anteriormente, para tomar medidas reciprocadas no campo retaliatório. Só para concluir, um ponto. O Brasil exporta nióbio para os Estados Unidos. 90% do 100% que o Brasil produz, 90% é exportado para o mercado americano. Isso vai para a indústria aeroespacial e a indústria militar. Sem o nióbio brasileiro, a indústria aeroespacial e militar americana ela entra em colapso. Então temos Isso é um produto estratégico. Temos uma ferramenta importante aí para colocar. Então bem lembrado do ponto da carta do presidente Lula. Realmente hoje também ouvi bastante isso, né? Que não foi uma carta provocativa, foi uma carta de uma posição, mas não chegou a ser uma carta provocativa.